assinar já. Não precisa assinar já. Senão na hora que ela convidar para votar, você traz onde vai assinar. Entendeu? Só deixa em cima para eles verem qual é a composição. Daí na hora que for a votação, quem concordar assina, quem não concordar não assina. Então, a Carla na hora de colocar em votação, quem concordar com essa chapa assina embaixo, quem não concordar deixa em branco. Não tem como votar. Não, é uma só. Não, é chapa única. Eu fui bem, eu te comprometei você nem devolve. E a caixa de cerveja? Foi lá, mano? Levaram a caixa de cerveja lá, mano? A caixa de cerveja que eu dei, fui defender? Levaram lá, mano? Pra do vilão. Invocando a proteção de Deus, convido o nobre vereador Darcy José de Campos para fazer a leitura de um texto bíblico. Quem vai ler? O vereador Eugênio vai fazer a leitura. Maldição contra um inimigo. Ao mestre Maldição contra um inimigo. Ao mestre de canto. Ó Deus, não calais o meu louvor, porque a boca do pecador é a boca do traidor se abriu contra mim. Falaram contra mim, contra a língua aleivosa, e com palavras de ódio me cercaram, e sem causa me têm feito guerra. Em vez de amar-me, diziam mal de mim, mas eu orava. E tornava contra mim males por bens, e ódio em câmbio do amor que eles tinha. Põe sobre ele o pecador, e o diabo esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e sua oração se lhe impute a pecado. Sejam abreviados os seus dias, e receba contra o seu bispado. Fiquem seus filhos órfãos e sua mulher viúva. Prófagos andem de lugar para outro, seus filhos e mendiguem, e sejam lançados fora das suas habitações. Neste momento, convido o primeiro secretário para fazer a chamada nominal dos nobres vereadores. Vereadora Ana Lúcia de Oliveira, Antônia Vieira Pimenta, Darcy José de Campos, Eugênio Carlos Alves, Araldo Garcia Estevam, José Antônio Nicola, Luiz Antônio Ramos,
Marcos Vieira Rodrigues, Maurício Francisco Vieira, todos presentes. Após a verificação do comparecimento da maioria absoluta dos membros da Câmara, feito pelo primeiro secretário, através da chamada nominal, declaro aberta a primeira sessão extraordinária de 2012. Obedecendo às disposições dos artigos 55 e 56 do Regimento Interno, informo aos senhores vereadores que será constituídas as novas comissões permanentes da Câmara Municipal de Bofete para o ano de 2012, sendo que o mesmo vereador não pode ser integrante de mais de 2 comissões. De acordo com o artigo 12 do Regimento Interno, os membros da mesa em exercício não poderão fazer parte das comissões permanentes. Respeitando o artigo 56, parágrafo 2 do Regimento Interno. Aonde? A votação para a constituição de cada uma das comissões permanentes faz-se-á mediante escrutínio público em cédula separada, impressa, digitada ou manuscrito, com a indicação dos nomes dos votados e respectiva legenda, e assinado pelo votante. Informe aos senhores vereadores que existe uma chapa montada para cada uma das comissões permanentes, composta na forma das sedas que se encontram na mesa de cada vereador. Não havendo apresentação de outra chapa, solicita ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores, iniciando a votação. Vereadora Ana Lúcia de Oliveira, vereadora Antônia Vieira Pimenta, Darcy José de Campos, Eugênio Carlos Alves, Araldo Garcia Estevam, José Antônio Nicola, Luiz Antônio Ramos, Marcos Vieira Rodrigues, Maurício Francisco Vieira. Terminada a votação, convido o secretário para que realize a contagem dos votos. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aprovado por unanimidade. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Aprovado por unanimidade. Comissão de Educação, Saúde, Cultura, Turismo, Meio Ambiente, Assistência Social, Uso e Parcelamento do Solo, Obras e Serviços Públicos. Aprovado por unanimidade. Tendo em vista o resultado apresentado, proclamo eleita as comissões permanentes da Câmara Municipal de Bofete para o ano de 2012. Conforme o artigo 127 do Regimento Interno,
Convida funcionário do Legislativo Municipal para fazer a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei número 32, de 7 de dezembro de 2011, dispõe sobre desafetação de bens de uso comum e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, visa o presente projeto de lei propor a Vossas Excelências a desafetação das categorias de bem de uso comum para integrar a categoria de bens de uso especial localizadas no loteamento Siriema, sendo o primeiro sistema de lazer com área de 540,28 metros quadrados e a segunda de 514,80 metros quadrados, conforme descrição perimétrica constante do corpo do mesmo. Considerando-se a urgência de tal deliberação, solicito dos nobres edis que o trâmite ocorra dentro do menor prazo possível, em virtude da relevância do mesmo. Na oportunidade, apresento-lhes cordiais saudações. Claudécio José Ebúrnio, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Diante do projeto de lei número 32, de 7 de dezembro de 2011, de autoria do Prefeito Municipal de Bofete, que dispõe sobre a desafetação de bens de uso comum, emitimos o seguinte parecer. O processo legislativo compreende a elaboração de leis ordinária, artigo 40, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Bofete. Nada a reparar, portanto, no tocante à iniciativa do projeto. O projeto de lei está amparado pela legislação pátria em vigor, sendo constitucional. A presente propositura, a teor do disposto do artigo 40, parágrafo 1º do Regimento Interno, considerar-se-á aprovada pelo voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara. É o nosso parecer. Bofete, 5 de janeiro de 2011, Dr. Conrado Antônio Cordeiro de Campos, assessor jurídico. Projeto de Lei número 13/2011, de 14 de dezembro de 2011, dispõe sobre a criação de emprego no quadro de pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Bofete e da outras providências. Claudécio José Ebúrnio, Prefeito Municipal de Bofete, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam criados no quadro de pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Bofete, regido pela consolidação das leis trabalhistas, um emprego de arquiteto, referência F, um emprego de fiscal de obra, referência D, um emprego de fiscal de rendas, referência E, um emprego de técnico agrícola, referência D, um emprego de técnico de meio ambiente, referência D, um emprego de técnico em farmácia, referência D, o emprego de turismólogo, referência E, e com vencimentos constantes no anexo 4º, que integra a presente lei. Artigo 2º. O emprego já existente de inspetor de alunos passa a ser denominado agente de organização escolar. O emprego já existente de babá passa a ser denominado auxiliar de desenvolvimento infantil. O emprego já existente de assistente administrativo passa a ser denominado auxiliar administrativo. O emprego já existente de professor de educação artística passa a ser denominado professor de artes. O emprego já existente de professor de pré-escola passa a ser denominado de professor de educação infantil, permanecendo as respectivas referências e os vencimentos constantes no anexo 4º, que integra a presente lei, bem como a Lei Complementar 53, de 1º de março de 2011 e suas alterações. Artigo 3º. O emprego já existente de engenheiro civil será transferido da referência D para a referência F. O emprego já existente de psicólogo será transferido da referência D para a referência E, e com os vencimentos constantes no anexo 4º, que integra a presente lei. Artigo 4º. Ficam criados no quadro de pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Bofete, regido pela consolidação das leis trabalhistas, mais 4 empregos de agente de organização escolar, referência C, um emprego de almoxarife, referência C, um emprego de assistente social, referência E, 4 empregos de auxiliar de desenvolvimento infantil, referência B, 2 empregos de auxiliar administrativo, referência E, um emprego de engenheiro civil, referência F, um emprego de fisioterapeuta, referência F, 5 empregos de motorista, referência C, 2 empregos de operador de máquina, referência C, um emprego de psicólogo, referência E, 3 empregos de técnico de enfermagem, referência D,
2 empregos de visitador sanitário, referência B, com os vencimentos constantes no anexo 4º, que integra a presente lei. Artigo 5º. Ficam criados no quadro de pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Bofete, regido pela consolidação das leis trabalhistas, mais 1 emprego de professor de educação física e 6 empregos de professor de educação infantil, com vencimentos constantes da Lei Complementar 53, de 1º de março de 2011 e suas alterações. Artigo 6º. Ficam extintos do quadro pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Bofete 3 empregos vagos de servente de pedreiro, referência A, e o emprego vago de fiscal, referência B. Artigo 7º. O anexo 5º, cargos, empregos e funções, súmula de atribuições, provimentos e horário semanal, da Lei Complementar 61, de 6 de setembro de 2011, passa a integrar a presente lei como anexo 6º. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotação específica do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Bofete, Gabinete do Prefeito, em 14 de dezembro de 2011. Claudécio José Ebúrnio, Prefeito Municipal. Esse é o que tem. Situação anterior. Inspetor de alunos, 10. Situação atual, 14. Situação anterior. Almoxarife, 1. Situação atual. Almoxarife, 2. Situação anterior. Não tinha arquiteto. Situação atual, 1 arquiteto. Situação anterior. 2 assistentes social. Situação atual, 3 assistentes social. Situação anterior, 1 assistente administrativo. Situação atual, 3 auxiliar administrativo. Situação anterior, 24 babás. Situação atual, 28 auxiliar de desenvolvimento infantil. Situação anterior, 1 engenheiro civil, referência D. Situação atual, 2 engenheiros civil, referência F. Situação anterior, 4 fiscal. Situação atual, 3 fiscal. Situação anterior, não tinha fiscal de obras. Situação atual, 1 fiscal de obras. Situação anterior, não tinha fiscal de rendas. Situação atual, 1 fiscal de rendas. Situação anterior, 2 fisioterapeutas. Situação atual, 3 fisioterapeutas. Situação anterior, 44 motoristas. Situação atual, 49 motoristas. Situação anterior, 6 operadores de máquinas. Situação atual, 8 operadores de máquina. Situação anterior, 5 professor de educação artística. Situação atual, 5 professor de artes. Situação anterior, 3 professores de educação física. Situação atual, 4 professores de educação física. Situação anterior, 19 professores de pré-escola PEB 1. Situação atual, 25 professores de educação infantil PEB 1. Situação anterior, 2 psicólogos. Situação atual, 3 psicólogos. Situação anterior, 12 serventes de pedreiro. Situação atual, 9 serventes de pedreiro. Situação anterior, não tinha técnico agrícola. Situação atual, 1 técnico agrícola. Não tinha técnico de farmácia. Situação atual, 1 técnico de farmácia. Não tinha técnico em meio ambiente. Situação atual, 1 técnico em meio ambiente. Situação anterior, 10 técnicos de enfermagem. Situação atual, 13 técnicos de enfermagem. Situação anterior, não tinha turismólogo. Situação atual, 1 turismólogo. Situação anterior, 2 visitadores sanitários. Situação atual, 4 visitadores sanitários. Parecer jurídico.
O projeto de lei complementar 13 de 2011, de 14 de dezembro de 2011, de autoria do prefeito municipal de Bofete, que dispõe sobre a criação de empregos do quadro pessoal permanente da Prefeitura Municipal, nos foi apresentado e, por isso, emitimos o seguinte parecer. O processo legislativo compreende, dentre outras, a elaboração de leis complementares, artigo 40 da LOMB. É, portanto, legítima a iniciativa do projeto. O plenário, porém, é soberano para apreciar e votar a presente proposição. Há necessidade da maioria absoluta dos votos para aprovação do referido projeto. Artigo 40, parágrafo 2º do Regimento Interno e artigo 43 da LOMB. É o nosso parecer. Bofete, 5 de janeiro de 2012, Dr. Conrado Antônio Cordeiro de Campos, assessor jurídico. Neste momento, respeitando o artigo 126 do Regimento Interno, coloco em discussão a matéria da ordem do dia pelo tempo máximo de 15 minutos. Com a palavra o vereador Maurício Francisco Vieira. Com a palavra a vereadora Ana Lúcia de Oliveira. Com a palavra o vereador Daci José de Campos. Com a palavra o vereador Eugênio Carlos Alves. Com a palavra o vereador Araldo Garcia Estevão. Com a palavra o vereador José Antônio Nicola. Com a palavra o vereador Luiz Antônio Ramos. Com a palavra o vereador Marcos Vieira Rodrigues. Encerrada a discussão, coloco em primeira e segunda votação o projeto de lei número 32, de 7 de dezembro de 2011, de autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre a desfetação de bens de uso comum e da outras providências. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários, por favor, se levantem. Aprovado por todos. Coloca em primeira e segunda votação o projeto de lei complementar número 13, de 14 de dezembro de 2011, de autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre a criação de emprego no quadro de pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Bofete e de outras providências. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários, por favor, se levantem. Aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão e convoco os nobres edis para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 1º de fevereiro, às 20 horas. Boa noite a todos.